O ser humano, ao aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, passa a assumir uma nova posição diante de Jesus Cristo. Esse e outros assuntos relacionados vamos tratar a partir de agora e convidamos você para juntos discorrermos sobre este assunto tão importante. A paz do Senhor, professor, professora, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, como também dirigentes, superintendentes, pelo Brasil afora, dirigentes de EBD são chamados superintendentes. Convidamos vocês para juntos estarmos aqui discorrendo sobre mais um assunto muito importante da Escola Bíblica Dominical. Desta feita é a lição de número 6 do público jovem da Escola Bíblica Dominical. O título desta lição é Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Veja que assunto interessante. Algumas pessoas têm a noção, pensam que a partir do momento que aceitam a Jesus, não estão mais sujeitos a pecar. No entanto, a lição que vamos discorrer em alguns minutos aqui, a partir de agora, vai nos mostrar que travamos uma batalha constante até chegarmos no céu, até alcançarmos a vida eterna. Enquanto estamos aqui neste mundo, estamos batalhando contra o pecado. Aceitamos a Jesus. Morremos sim para o pecado a partir do momento em que deixamos de servir ao pecado, aos desejos carnais e começamos a servir a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Mas ao longo desta jornada, travamos uma batalha constante e a lição vai tratar acerca disto. O texto base desta lição se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte, a palavra de Deus: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse é o texto base, o texto principal desta lição. Lembrando que tem um texto bíblico que o professor, a professora pode ler na sala de aula com seus alunos. Eu sempre sugiro fazer uma leitura alternada para que os alunos possam participar também desta leitura, porque o assunto, o conteúdo da lição é extraído desses textos bíblicos. O texto bíblico desta lição é na mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, só que do versículo 1 ao 14. A lição, como todas elas, tem 3 objetivos e o professor, a professora precisa se centrar nesses objetivos para não fugir do assunto. Primeiro objetivo, compreender que o crente deve morrer para o pecado. A partir do momento que o crente passa a ter uma nova vida diante de Jesus Cristo, confessa os seus pecados, ele deve morrer para o pecado. Segundo objetivo desta lição, conscientizar de vivermos uma nova posição em Jesus Cristo. Terceiro objetivo, saber que o crente deve viver em novidade de vida. Esses são os 3 objetivos desta rica lição que você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, irá tratar com mais detalhe na sala de aula. Vamos aqui, em alguns minutos, tentar trazer subsídios que vão auxiliar a sua aula. Esperamos ajudar na sua aula no dia 5 de fevereiro de 2023, lição de número 6. Eu gosto sempre também de mencionar o texto principal do trimestre. Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Precisa buscar a santificação para se aproximar do Senhor.
deve-se buscar a santificação. É muito importante, né, ler na sala de aula o texto principal da lição, né, o título, o tema do trimestre. E o título da lição, né, que podemos dizer é um assunto que está inserido neste tema, né, que fala sobre mortos para o pecado, mas lutando contra ele. E eu já queria, a partir de agora, né, trazer a questão da santificação. Né? Existem 3 processos, né? 3 etapas de santificação. A primeira, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser santo. Né? Morremos para o mundo, nascemos para Cristo. Existe a segunda etapa, né, que é um processo de santificação, que vamos, nesta caminhada, nesta jornada, cada dia mais se aproximando do Senhor Jesus Cristo, através do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a partir do momento em que começamos a ler a palavra de Deus, deixar ela nos transformar, o Espírito Santo de Deus começa a produzir frutos em nossa vida. Esse é o processo de santificação. E a terceira etapa é a santificação final, que alcançaremos a partir do momento em que formos arrebatados, em que alcançarmos os céus. Teremos os corpos transformados e a partir daí é a santificação na etapa do processo final. Né? Pelo menos essas 3 etapas é bom você mencionar na sala de aula para os seus alunos. Tem a ver com o assunto da lição. Inclusive está, no comentarista ele coloca nesta lição este assunto também. Mas eu gostaria também aqui, agora no início, ainda do início, né, de mencionar uma frase de um dos maiores teólogos pentecostais, Meyer Perlman. Ele diz o seguinte: justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Né? Tá bem explicado esse texto, né, deste teólogo pentecostal, mas esmiuçando mais, né, todos nós como pecadores, éramos culpados sim dos nossos pecados ao aceitar Jesus Cristo. A morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi como se Jesus pegasse a nossa sentença, a nossa culpa e rasgasse e nos fizesse de inocentes. Ou seja, nós não somos merecedores, mas Jesus perdoou os nossos pecados e nos colocou numa posição de justificados. Veja que coisa grandiosa. É muito bom, né, mencionar este assunto para os alunos. Justificação. Se você tiver tempo na sua sala de aula, né, fazer a diferença entre graça, justificação, regeneração, é muito importante para que os seus alunos possam estar cientes, né, da doutrina da soteriologia, né, a doutrina da salvação. Amém? Falamos em lições anteriores sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Esta lição também traz assuntos sobre o pecado, né? O próprio título da lição diz isso, mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Tem um foco maior na doutrina da salvação. Mas vamos mais adiante. O comentarista coloca aqui na introdução da lição o seguinte: a nova posição do crente diante de Deus é perdoados gratuitamente e livre em Jesus Cristo. Por que perdoados gratuitamente? Ou seja, a graça nos alcançou, porque não há nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação, se não fosse através de Jesus Cristo. Ele foi quem pagou o preço. O ser humano não é capaz de pagar esse preço. A Bíblia diz, inclusive na carta aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, o ser humano encontrou reconciliação com Deus. Ou seja, Jesus Cristo foi a ponte que uniu o homem a Deus, que fez a ligação do homem caído ao Deus Santo.
e para isso Jesus Cristo foi a saída. Amém? Mas continuando, só para ficar mais claro para o aluno, né, é bom a gente voltar um pouquinho às lições anteriores, onde a gente falou, né, sobre a doutrina do pecado, que é a transgressão deliberada contra as leis de Deus. É o homem errar o alvo, o ser humano errar o alvo. Né? Cristo traçou o caminho, mas o homem se desviou do caminho. Isso é pecado. É quando o homem não dá ouvidos à palavra de Deus e procura seguir errante por este mundo, tentando viver da sua forma, né, como ele bem entende e quer. Isso é o homem errar o alvo. Isso é o homem transgredir contra as leis de Deus. Isto é pecado. Já falamos isso em lições anteriores. E é bom frisarmos e voltarmos um pouco, né, para que o aluno possa fixar melhor este assunto. Mas antes de adentrarmos em cada tópico da lição e trazermos alguns comentários, alguns adicionais para auxiliar o professor, vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco. Amém! Estamos de volta nesse segundo bloco, né? E desde já queremos agradecer a sua audiência. E no início desse segundo bloco, eu gostaria já de pedir a você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações, curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da palavra de Deus. Amém? Desde já agradecemos a sua audiência e convidamos para continuar conosco por mais alguns minutos neste programa EBD Online. No primeiro tópico da lição, vai falar sobre o crente deve morrer para o pecado. E dentro deste primeiro tópico, morrer para o pecado, o comentarista coloca que a interpretação errônea sobre a justificação pela fé. Há uma interpretação errônea. Há pessoas ensinando de forma errada a questão da justificação pela fé. Aqueles que pela fé recebem Jesus como Salvador e Senhor, que confiam no perdão imerecido de Deus, não podem mais viver presos ao jugo do pecado. Ou seja, quando alguém, né, trazendo uma linguagem figurada, um preso, né, está lá preso, culpado, né, está preso porque cometeu certos delitos, e chega alguém para o libertar, né, abre as portas da cadeia, liberta aquele preso, e aquele preso tem agora a oportunidade de ir embora, porque alguém foi lá, né, e conseguiu o libertar. Mas aquele preso ele terá a opção de voltar para a cadeia se ele quiser. Então há pessoas, né, querendo, mesmo tendo a oportunidade, rica oportunidade de se livrar do pecado, querem voltar a viver no pecado, mas não é desta forma. Uma vez aceitando a Jesus Cristo, precisamos trilhar um novo caminho, precisamos trilhar novidade de vida e não voltar ao velho homem, aos desejos carnais. Precisamos andar em espírito. Estamos constantemente traçando batalhas, né? O importante é não perder a guerra. Estamos sujeitos a pecar, sim, mas precisamos a cada dia estarmos vigilantes para não cairmos em tentação, estarmos vigilantes para vencermos a batalha contra o pecado. Esta batalha travamos todos os dias. O ser humano está sujeito a pecar por pensamentos, intenções, por palavras, por ações, e por isso precisamos estar vigilantes. Jesus Cristo pagou um alto preço, e a partir do momento em que aceitamos a Ele, não podemos voltar atrás. Precisamos ter isto em mente. Ainda no primeiro tópico da lição, o comentarista coloca sobre a advertência contra o abuso da graça. É mais ou menos dentro do que estamos falando.
o fato de ser justificado gratuitamente não nos dá o direito de abusar da graça. O cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosa e se espelhar no exemplo de vida de Jesus Cristo. A liberdade que Cristo nos dá custou um alto preço, assim sendo, não podemos fazer o que bem quisermos, mas precisamos viver uma vida de santidade. É bom colocar para os alunos que há pessoas, que se dizem inclusive cristãs, mas que dizem, olha, Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados, então o que nós fazermos daqui para frente, não importa, não vai interferir na nossa salvação. Vai interferir? Sim. Cristo morreu por nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu falei aqui no início, leia a Bíblia Sagrada, procure se aproximar de Deus, procure seguir o caminho do processo da santificação, deixar o Espírito Santo de Deus transformar, produzir frutos e não querer voltar para a cadeia do pecado, como eu falei, e não se deixar vencer pelo pecado, mas vencer o pecado constantemente. Justificados e mortos para o pecado, ainda no primeiro tópico, o crente não pode mais servir ao pecado, pois Cristo já o libertou da sua escravidão. Nós servimos a Jesus Cristo e não ao pecado. Fomos libertados da escravidão. É bom deixar claro para os alunos, o pecado escraviza o homem. O pecado deixa o homem à mercê de cometer tudo que é errado diante de Deus, de acordo com os desejos carnais. Mas a partir do momento em que nos deixamos levar pelo Espírito Santo de Deus, passamos a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria abrir um parênteses. Eu gosto sempre de dar algumas dicas a alguns professores. Creio que muitos professores já fazem certas observações para melhorar a sua aula. Mas uma das coisas que o professor deve fazer e não deve esquecer é avaliar a sua própria aula. Será que o professor que está de frente da sala de aula de seus alunos, se ele fizer uma reflexão, será que ele, se estivesse no lugar do aluno, estaria gostando da sua aula? É muito interessante o professor se autoavaliar. A quem eu estou lecionando? Quem são os meus alunos? Quais são as necessidades deles? Às vezes tem alunos que têm um conhecimento bem alto acerca da Bíblia, acerca do assunto. Tem outros alunos que têm um conhecimento pouco, até porque a Escola Bíblica Dominical tem um público heterogêneo. Há pessoas novas convertidas, às vezes com dias de conversão, e há pessoas com 10, 20 anos de conversão. Há pessoas que já são líderes na igreja, outros que são membros ou congregados. Então é muito bom o professor fazer esta autoavaliação para que ele está dando aula e se sua aula é realmente uma aula atraente. Amém? Mas feito esta observação, vamos dar continuidade ao assunto da lição. Já no segundo tópico agora, que o comentarista coloca, vivendo uma nova posição em Cristo. Veja que aqui fala de posição. Nós estávamos em uma posição. Que posição era esta? Posição de perdição. Estávamos caminhando para a perdição eterna, para a morte eterna. A partir do momento em que conhecemos Jesus Cristo, em que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passamos a ter uma nova posição diante de Jesus Cristo. E esta condição, esta nova posição diante de Jesus Cristo, tem a ver com aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás. Ou seja, mortos para o pecado, trilhando o caminho da santificação, se aproximando cada vez mais de Deus. Vamos ver o que o comentarista coloca aqui neste segundo tópico da lição. Embaixadores de Cristo na terra. O que é embaixador? É um representante diplomático.
literalmente falando. E nós somos representantes de Jesus Cristo aqui nesta terra. E como representantes de Jesus Cristo aqui nesta terra, precisamos dar exemplo, precisamos ser exemplo, precisamos pregar a palavra de Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem a verdade. Veja a importância, né, desta missão que foi nos dada por Jesus Cristo, embaixadores de Cristo aqui nesta terra. E enquanto estamos aqui nesta terra, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa exemplo, resplandecer a luz de Cristo para o mundo. Ainda no segundo tópico desta lição, nova identidade. O ser humano, ao aceitar Jesus, ele assume uma nova identidade. Uma nova identidade. João, antes de aceitar Jesus Cristo, tinha um comportamento, tinha um modo de viver reprovável diante de Deus. Quando ele aceitou Jesus, João assumiu uma nova identidade. João não mudou de nome, né? Esse nome que a gente recebe lá na certidão do nascimento, mas o seu estilo de vida, a sua forma de agir, de pensar, muda, é diferente. Inclusive as pessoas que conheciam João antes da conversão e João depois da conversão, identificam que ele está diferente, que ele vive diferente. Então, quando aceitamos a Jesus, assumimos uma nova identidade. Essa identidade é a transformação que o Evangelho causa na vida do ser humano. Uma vida de obediência a Jesus Cristo. Ou seja, obedecer a Cristo e não mais ao pecado. Quando o homem aceita Jesus, ele assume uma nova posição. E esta posição tem a ver com a obediência a Jesus Cristo. Também tem a ver com a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso. Estamos trilhando este caminho. A posição do crente que aceita Jesus, que se converte dos seus maus caminhos, que está trilhando o caminho da perfeição, é estar lá na frente, ao lado do Todo-Poderoso. A vida eterna nos espera. Uma vez justificados, santificados, o processo de santificação inicial, como eu falei anteriormente, aceitamos a Jesus e passamos a ter uma vida de santificação. Sigamos e prossigamos neste processo de santificação até o arrebatamento da igreja, onde se dará, né, a santificação final através do corpo glorificado. Mas indo para o último tópico desta lição, uma rica lição que com certeza o professor e a professora vai discorrer, né, da melhor forma possível em sua sala de aula, é muito importante utilizar recursos visuais, né, um quadro ou cartolina. É muito importante para que o aluno possa aprender melhor, né, acerca deste assunto. Vivendo em novidade de vida, quem reina na nova vida não é mais o pecado. Isso está, né, no texto bíblico, Romanos 6 e 12. Vamos ler aqui bem rápido. Romanos 6 e 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não podemos, né, deixar com que o pecado domine sobre nós, mas precisamos andar em novidade de vida, uma vida transformada. Não se deixar moldar pelo mundo, pelo pecado, mas sim trilhar o caminho da verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 4, vai falar também sobre a batalha que a gente trava, né, nesta vida entre o pecado, a carne e o espírito. Lá em Gálatas também, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas também,
vai mencionar, né, os frutos do Espírito, as obras da carne. É muito importante você, com o tempo em sala de aula, trazer também este assunto. Outro assunto muito importante que a professora pode trazer para o aluno, já que estamos falando sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, né, a questão da fé salvadora. Há, né, vários tipos de fé, né, a fé salvadora, o dom da fé, a fé natural, a fé como fruto do Espírito. Se você tiver oportunidade e tempo na sala de aula, pode também passar para o aluno qual a diferença, né, entre esses tipos de fé. Mas para concluirmos esta lição maravilhosa, queremos externar os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até agora e deixar uma palavra, né, de incentivo para você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça que você está trabalhando com alunos, você está lapidando vidas. Há alunos e alunas que estão de frente, né, aí na sala de aula, que você está de frente para eles, que serão futuros obreiros na casa do Senhor, que serão grandes líderes usados pelo Senhor. E você, professor e professora, tem esta missão de lapidar, de ensinar a palavra de Deus, de mostrar, né, a verdade, né, as profundezas. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais descobrimos a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Continue, né, nos acompanhando, nos assistindo, né? Há aulas aqui no canal oficial da IADALP de todas as faixas etárias da Escola Bíblica Dominical, do infanto juvenil até a faixa etária de adultos. E é um prazer tê-los conosco, acompanhando e assistindo às aulas, comentando, curtindo e compartilhando. E Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da